E aí, galeronha, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Wendel, o Prateado. Então, galeronha, eu queria falar um pouco sobre cristianismo. Um pouco também, acho que eu já falei em vários vídeos, eu sempre repito as coisas às vezes, aí tem vários vídeos meus que eu falei as mesmas coisas, as mesmas histórias. Mas, voltando a falar sobre cristianismo, eu queria falar assim como foi a minha experiência, né, com Deus, assim, com a fé, com as religião, né, de fato. Primeiro, é, eu comecei a frequentar a igreja quando eu era criança, que a minha avó ela ia na igreja católica e ela me levava. Eu não prestava atenção em nada, sabe? Não prestava atenção em nada que era falado. Às vezes até prestava atenção um pouco, porque eu sempre gostei de música, dos louvores, assim, eu gostava. Os louvores do que eu sempre gostava de escutar quando era criança era do Padre Marcelo. A alegria do Senhor é a nossa força. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Ô, essa luz aqui deu pane, gente. Parou de apagou a luz. Aí, ó, acendeu de novo. E quando eu era criança eu não prestava muita atenção. Eu era aquele criança que ficava correndo na igreja, sabe? Correndo pra lá e pra cá, brigando e brincando com as crianças lá. Eu lembro que na igreja católica tinha uma salinha de criança que eu ficava lá, né? Fazia desenho. E eu sempre impressionava todo mundo com meus desenhos. Porque, tipo, a arte sempre esteve presente, né? No meu sangue, no meu DNA. Minha mãe desenhava muito bem. Então, tipo, tava presente. E, assim, que eu comecei mesmo a ter um pouco mais de consciência sobre fé foi ainda criança, só que aí eu já tinha uns 10 anos de idade, que tinha um estudo de catequese na escola que eu estudava. Não, que eu ainda não estudava na escola. Que eu ainda tava em, tipo, 10 anos, ainda não tava estudando na escola, mas tava tendo catequese e aí minha avó pegou e me deu a ideia. Ah, quer fazer catequese e tal? Vai ser legal pra você e tal. Eu peguei, aceitei e fui. Ali eu comecei a aprender mais, assim, sobre Bíblia e as histórias dos profetas, né? Moisés, história de Noé e história de Elias. E enfim, Jesus Cristo, que é o principal. E aí fiz a catequese, aí teve tipo assim, quando eu formei na catequese, teve uma procissão, né? Que foi de uma igreja pra outra, assim, aquela multidão de gente indo. E eu tava vestido de branco e tinha e tipo, depois eu ganhei uma vela compridona assim. E aí nesse dia não, um pouco antes desse dia, né? Tive que me confessar com o padre. Cara, é desconfortável. Você tá ali frente a frente com o padre, ainda você é criança, pô, tipo, tinha 10 anos. Então, tipo, você falar as coisas, tipo, confessar seus pecados, assim, é meio estranho. Mas aí fui, confessei com o padre, aí depois, tipo, quando teve essa procissão aí que eu fui até a igreja e tal, e aí eu tomei a hóstia a primeira vez, assim, tipo, nossa, incrível. Eu achava que era demais, porque, tipo, sempre quis, né? Eu via, quando eu era criança, assim, pequenininha, assim, eu via as pessoas tomando, eu ficava, nossa, que legal, também quero. Mas eu não tinha conhecimento do que era, né? Mas aí eu peguei, fiz essa formatura da catequese, tomei a hóstia, e aí eu comecei a frequentar
tipo, as missas e tomar a hóstia, né? Mas depois eu desapareci da igreja, não fui mais, afastei, não fui mais. Quando eu voltei a frequentar a igreja novamente, eu já tinha 15 anos. E aí já não era mais, tipo, já não fui mais na igreja católica, né? Que era a igreja que minha avó costumava ir e eu também tava indo. Eu já não era mais na católica. Aí eu já tava, tipo assim, nessa época eu já tava entrando ali, tipo, de 15 anos, já era adolescente. E eu tinha muito medo de ir pro inferno, porque o pessoal tem o costume de ficar falando, você vai pro inferno, não sei o que, se você cometer coisa errada e tal. Então, nesse temor de medo de ir pro inferno, medo de ser amaldiçoado porque estava em pecado, eu peguei e falei, não, vou pra igreja. Aí um dia eu com muito medo, de que eu tava assim, né, pelo que eu tava cometendo coisas erradas, tava bebendo bebida alcoólica, com 15 anos eu já tinha experimentado maconha, tipo, já tava fazendo algumas coisas erradas. Nunca fui viciado em nenhuma droga, né? Não sei bebida alcoólica, eu tive um período assim que eu fui meio que viciado. Porque eu trabalhava à noite como garçom, e aí, tipo, muita bebida alcoólica, amizades que influenciavam ali a bebedeira, a ostentação, né? Mas enfim, voltando à história. E aí, quando eu tinha 15 anos, é, tipo, eu já tava bebendo bebida alcoólica e tinha experimentado maconha, então eu tava com muito medo, porque eu já tinha ter muito temor, né? Porque eu sabia que não era certo e que era pecado. E aí eu fui pra igreja, do nada, tava passando assim, eu nem tinha programado nada, não sabia horário, data de culto, nada. Tava passando lá em frente à igreja, junto com uma amiga e com a minha irmã, e aí de repente eu olhei assim lá pra dentro, ouvi o louvor tocando, já fiquei emocionado, falei, vou entrar. Peguei e entrei, nem falei nada pra ninguém que tava andando comigo e entrei. O pessoal ficou me procurando, não sabia onde eu tava. Eu lá dentro da igreja lá, ouvindo os louvor, cantando os louvor. Porque já nessa época, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe ela era evangélica, então ela já tinha vários louvores que eu já conhecia. Tipo, por exemplo, entra na minha casa, entra na minha vida, e muitos outros, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. E vários outros aí que eu já conhecia porque minha mãe era evangélica, e minha mãe, tipo, já era já era evangélica, já escutava os louvores, então, tipo, eu conhecia muitos. Aí, desse dia, parecia que todos os que eu conhecia estavam tocando. E aí eu fiquei, nossa, emocionado, chorei. Quando fizeram a apelação no final do culto, você que se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quisesse, que não conhece, que não entregou sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Daí eu peguei, não pensei duas vezes, tava emocionado, cheio do Espírito Santo, assim, né, tocado, e eu peguei e fui. Peguei e fui lá na frente. Daí eu aceitei Jesus. Só que como eu não entendia direito como é que funcionava essa parada, toda vez que fazia apelação, tipo, todos os cultos que eu ia e fazia apelação, você que se sentir tocado e quer entregar sua vida pra Jesus, eu ia lá de novo lá na frente e queria aceitar Jesus de novo. Então, tipo, eu não entendia como é que funcionava. Então, toda vez que fazia apelação, que eu tava lá me sentindo tocado pelo Espírito Santo, eu queria ir lá na frente pra poder entregar a vida pra Jesus. Porque eu não entendia direito, né? Nossa, gente, isso tá me deixando impaciente, essa luz. A tomada tá com mau contato, daí fica desse jeito, ó. Fica desse jeito. Aí. E, e assim, depois que eu tive a experiência de me entregar para Jesus, muita coisa começou a ficar diferente para mim, porque, tipo, eu não tinha conhecimento da doença da esquizofrenia que eu tenho, então isso começou a causar confusão na minha mente, porque eu já não sabia o que era a fé, a espiritualidade, e o que era, assim, as alucinações da doença. Mas, tipo, depois eu tive alguns problemas com a esquizofrenia e, tipo, de fato eu já falei sobre a esquizofrenia em outras partes, né? Aqui eu tô falando sobre
a vida cristã, e enfim. E aí, nessas caminhadas de ir para cultos evangélicos, eu tinha muita vontade de tomar ceia. E aí eu chegava na igreja, nos pastores, assim, nos líderes, eu falava assim, olha, mas eu quero tomar ceia, eu já sou batizado. Ele, mas como assim batizado? Qual igreja você é batizado? Eu falei, na católica. Porque nos católicos eles batizam quando é criança, né? E aí eu também falei que eu tinha feito catequese e que eu tinha tomado a hóstia. Mas aí chegaram a me instruir falando que não tem nada a ver o batismo católico com o batismo evangélico e que a Santa Ceia tem que ser tomada por quem tem entendimento de, de que do sacrifício de Jesus. Quando você é criança ali, bebezinho, você não tem conhecimento disso. Então, você não tem como receber ali o sacrifício de Jesus se você nem entende o que está acontecendo. Então, você tem que ter consciência. E foi tipo onde que eles me instruíram. Falaram que não era válido o batismo católico por causa disso e só pode tomar a Santa Ceia quem tem o entendimento do sacrifício de Jesus, tem fé no sacrifício de Jesus e recebe o sacrifício de Jesus para salvação da sua alma e para um seu autodesenvolvimento, né? Na parte intelectual e espiritual. Porque espiritual ali sempre vai agir, né? Na consciência. Enfim. Aí eu tinha muita vontade de batizar, mas aí o que aconteceu comigo? O pessoal tem muito o costume de ficar pressionando ali. Porque se batizar vai vir 3 vezes pior as maldições de quando você cometer pecado e que não sei o que batiza e depois peca, vai pro inferno e muita conversa assim que me deixou com medo. Falei, não vou batizar por enquanto, porque sou adolescente, eu tenho vontade de beijar na boca, eu tenho vontade de namorar e não vai ser legal se eu me batizar e depois eu ter que ir pro inferno porque eu vou cometer pecado. E aí não queria me batizar por conta disso, né? O povo falando. E eu fiquei, não vou me batizar por enquanto. E aí fui procrastinando, né? O meu batismo. E sempre que tinha Santa Ceia eu ficava quase chorando, porque eu queria tomar Santa Ceia e não podia. Queria participar ali, né? Queria sentir. Fora outra coisa também que comecei a sentir muito quando eu ia pra igreja era a vontade, né? De sei lá, ir lá pegar o microfone e louvar, ou falar uma palavra. Eu queria ter oportunidade, sabe? De fazer algo assim. De ser usado pelo Espírito Santo, de ser usado por Deus. Mas era coisa também que eu não podia, por quê? Porque não era batizado, porque não tomava Santa Ceia e porque por todos esses motivos assim, né? Que você precisa estar em comunhão corretamente com a igreja para você poder participar, né? E eu não tava. Também não ia todo culto, um ou outro. Eu lembro que eu dei uma afastadona assim da igreja que eu congrego hoje, que na época quando eu me converti no evangelho, na igreja evangélica, também era essa igreja. Que até chegou a ser a igreja que eu me batizei, então tipo, Deus já tinha um propósito pra mim nessa igreja, então vamos lá. E aí depois eu afastei, assim, deu uma afastadona, só que aí tinha um amigo meu que ele tinha uma organização na casa dele de célula, né, igreja em células, só que o nome que eles usavam ali na denominação deles era corda, então tipo, tinha essas reuniões. E eu fui participar, né, uma vez ou outra, e aí tinha vez que eu não queria nem ir. Ele vinha, Wendel, vamos lá na corda, lá vai ser legal e tal, uma palavra vai te abençoar e tal. Eu ficava assim, não, que não sei o que eu tenho que fazer não sei o que eu tenho compromisso. Inventava um monte de desculpa. Aí de repente ele falava assim, mas vai ter cachorro quente. Eu falava, que hora que começa mesmo? Eu fui começando a frequentar só por causa de que tinha, né? Porque quando você tem ali reunião em célula, os líderes sempre costumam, né, colocar um lanchinho ou outro ali, né, para as pessoas comer. E eu só ia por causa disso também. Tava meio afastadão, eu só ia por causa disso. Eu ia lá, ficava lá escutando a palavra, tal. Só que aí, tipo, chegava na hora, já não via a hora de chegar na hora de comer. Aí comia e já ia embora.
E, mas assim, fé eu sempre tive, sempre costumava fazer orações. No meu caso, existiam alguns períodos assim que eu costumava fazer muita oração. Por exemplo, quando eu tinha muito medo de fazer oração, e a oração que eu sempre fazia era Pai Nosso, né? Que é o basicão, tipo, Pai Nosso, que está... Enfim, oração quando eu tinha muito medo, oração quando eu queria realizar algo, eu sempre fazia também, tipo, nossa, eu quero tal coisa, Deus me ajuda e tal, quero realizar isso, quero isso. Sempre fazia oração também, para realizações. E quando alguém estava doente, eu fazia orações, e quando eu ficava preocupado com alguém, com algum parente, alguma pessoa que estava próxima, tipo, nossa, tô preocupado com aquela pessoa, eu começava a orar para Deus proteger e tal. Era só essas horas assim, né? Não tinha hábito mesmo de orar toda hora, todo dia, ou fazer tantos minutos de oração. Não tinha hábito nenhum de fazer nada. Se bem que também que não é uma obrigação você manter padrão de quantas horas todo dia. Não, tem que fluir naturalmente, você sentir, você tem que orar. Você tem que ter. Deus te deu o livre-arbítrio. Então, pelo livre-arbítrio, você decide o que você quer ou o que você não quer. E por ele ter dado o livre-arbítrio, ele espera de nós a iniciativa de se aproximar dele. Ele não vem, toma a gente ali por obrigação nem nada. Ele não obriga a gente a nada. A gente tem que fazer porque a gente se sente grato a Deus. Então, sentindo gratidão, você retribui aquilo que Deus faz por nós. E, enfim, eu cheguei a me batizar, eu já tinha 21 anos e já tinha até filho. Meu filho já tinha nascido, já tava bebezinho já, com alguns meses de vida. Mas, e assim, eu sempre estava frequentando, né, as igrejas, sempre pedindo fortalecimento, proteção, para Deus abrir ali os caminhos, me livrar do mal, me abençoar, os meus projetos, meus sonhos, e sempre também querendo fazer algo para Deus, sempre queria fazer, né? Eu gosto de cantar muito, então tipo, só não posso ser, tipo assim, não posso dizer que eu sou bom nisso, mas eu gosto. Então eu gostava de louvar e nas igrejas para poder louvar bastante, todos os louvores que tocava. E, e na igreja que eu frequentei antes de eu vir para voltar para Marília, quando eu estava ainda em Curitiba, eles tinham um grupo de jovens bem animado, bem avivado, sabe? Tipo assim, os jovens levantavam, os jovens davam glória a Deus, os jovens dançavam na presença de Deus, era lindo, era lindo. E aí, nesse grupo aí eu comecei, né? Tipo, participar desses mover, assim, quando tinha os jovens que começavam a louvar lá, eu encostava junto com os jovens, dançava, louvava. E era tudo voluntário, né? Não era uma coisa que organizada assim tal, vai lá na frente, não sei o que, grupo junto e. Não. Era ali no momento, o Espírito Santo tava tomando e o louvor tava tocando na frente, os jovens já iam juntando ali na frente, já porque sentia vontade de estar ali, começava a louvar ali. Era muito bom. E aí, quando eu cheguei a me batizar mesmo, eu me batizei junto com a mãe do meu filho. E, e aí eu comecei a participar mais das atividades, né? Pregar o evangelho, louvar, e até comecei a receber convites para ir pregar em outras igrejas. E assim, só que eu tive um desentendimento, era algo mais pessoal meu mesmo, porque eu estava muito ansioso para poder ministrar logo, ter separação de um cargo logo, então tipo, eu acabei até mesmo saindo da igreja que eu congrego para ir em outra. Mas. E aí indo para outra igreja, assim que eu fui, passou algum tempo e aí eu fui consagrado missionário. Mas ali eu tava
pregava, louvava, ia pra monte, jejuava, eu fazia de tudo, porque eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu queria, sei lá, eu queria fazer algo sobrenatural na minha vida, na vida da minha família, na vida de todas as pessoas que estivessem por perto, porque na Bíblia diz, né, que Pedro, quando ele passava, a sombra dele tocava e as pessoas eram curadas. Eu ficava, nossa, eu quero essa unção, e buscava firmemente, né. Mas aí, tipo, ocorreu, né, como eu deixei no último vídeo, ocorreu aqueles 4 anos que eu perdi da minha vida, né. Tive um surto de esquizofrenia e eu perdi 4 anos da minha vida devido ali a, tipo, desorganização da minha mente e dos meus sentimentos por causa da esquizofrenia ali. Fiquei perdidão e fiquei 4 anos ali afastado, né. E assim, sabe, aí tipo, depois eu mudei de igreja de novo e voltei pra mesma. Voltei pra mesma igreja que eu fui batizado, a igreja que eu me converti adolescente, a igreja que é próxima até da minha casa aqui. Então. E agora, eu voltei agora faz pouco tempo, né? De 2023, pro finalzinho de 2023 para o atual momento. Mas, assim, nessa volta, que já faz 7 meses aí, eu comecei a participar do grupo de jovens, louvando o grupo de jovens. E iniciou os trabalhos também do grupo de varões, que não estava tendo, mas agora iniciou também. Eu também comecei a participar também do grupo de varões. E, tipo, louvando, né? Eu gosto muito. Mas pregar mesmo, faz um tempinho já que eu não prego. E, bom, e sobre a questão do meu cargo, né? Que eu fui consagrado missionário, também está ali em análise, porque a igreja que eu fui consagrado missionário, ela acho que não tinha registro. O pastor lá que me consagrou missionário, ele também não enviou uma carta, né, pro meu pastor desse cargo. E aí meu pastor disse pra mim que por esse motivo eu ia ter que, tipo assim, ser separado de novo, ser acompanhado pra saber qual que é para Deus revelar, sabe, qual que é o meu chamado ali e tipo assim, talvez até iniciar de novo, né? Tipo assim, começar o ministério de baixo até chegar num cargo mais alto, né? Mas é isso aí, eu tô esperando em Deus. Fora os trabalhos nas igrejas aí, que é os dois grupos que eu participo, os jovens e os varões, eu também comecei a pegar os papeizinhos, né, os panfletinhos da igreja e enquanto eu tô fazendo meu trabalho ali, eu vou entregando para as pessoas. E bom, eu sempre oro naqueles papeizinhos para que uma pessoa ou outra ali possa realmente se alimentar ali daquela palavra e ser tocada pelo Espírito Santo, que a vida dela seja transformada, né? Que ela tenha uma metanoia, uma mudança de perspectiva, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. E eu sempre peço para Deus fazer isso, né? E se a pessoa tiver que receber uma cura, uma providência, que ela também receba ali através de contato com esse papelzinho. E é isso. A vida cristã tá caminhando e só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? Logo menos eu faço outro vídeo aí, né? Se eu, tipo, falar sobre coisas que Deus tem realizado e que eu tô muito animado. Que Deus é bom. E você que entrou aí nesse vídeo aí, eu não tenho nem certeza se alguém vai assistir ele inteiro, né? Porque ficou extenso. Mas aí você vai deixando seu like, um comentário e puder compartilhar isso, o link. Coloca compartilhar, copiar link e compartilha com seus amigos aí. Seja no Facebook, WhatsApp. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!